Madara chega no campo de batalha. Agora, ele já havia se divertido e derrotado os 5 Kages. Sua missão era capturar os bijus restantes, Hatibi e Kyuubi. Para isso, ele deixa Obito tomando conta de Kakashi e decide ir sozinho para cima dos Jinchurikis, que não estavam sozinhos, estavam acompanhados de Mai Togai. A batalha acontece fora de tela. Temos a introdução e o resultado dela. Quando voltamos para a batalha, temos uma grande explosão, com Madara de boa e Naruto cansado. Temos Gai já extremamente machucado. Temos o avatar de raposa do Naruto sendo domesticado pelo dragão de madeira Mokuryu. E temos a biju Hatibi prestes a ser derrotada pela espada do Susanoo de Madara. Ou seja, em instantes, Madara não só estava subjugando e derrotando Naruto, como estava fazendo isso com os 3 ao mesmo tempo. Para não dizer 5, já que seriam Gai, as 2 bijus e os 2 Jinchurikis. Mais para frente, esse mesmo Madara que estava subjugando Naruto, que naquele momento tinha ajuda de outros, acaba enfrentando o Hashirama, e como resultado, a batalha termina em empate, com um imobilizando o outro. Isso acaba gerando uma lógica bem simples. Se Madara está sendo superior ao Naruto junto de outros, então ele obviamente será superior ao Naruto sozinho. E se Hashirama empata com esse mesmo Madara, isso significa que Hashirama, assim como Madara, também estará acima daquele Naruto. Estamos falando do Naruto no seu modo Kurama perfeito, ou melhor, estamos falando do Naruto usando um avatar da raposa, o que é importante de destacar, pois o autor da obra trata os Megazords de Naruto e de Sasuke como o máximo do poder deles, e isso é visível em qualquer contexto. Quando vão enfrentar o Jinchuriki da 10 caudas, Obito, a diferença de poder entre eles e o Jinchuriki era tão grande que precisaram dar tudo o que tinham. E esse tudo que tinham foi o Susanoo com pernas do Sasuke e o avatar de Kurama do Naruto. Na batalha final, eles vão escalando o poder até chegar ao máximo deles. E esse máximo é novamente o Susanoo perfeito e o avatar do Kurama. Contra Jigen, eles percebem que teriam que dar o máximo. E quando apresentam esse máximo, é novamente o Susanoo perfeito e o avatar do Kurama. Portanto, o autor trata os Megazords como o máximo de Naruto e Sasuke. E o que o Madara estava subjugando era justamente o avatar do Kurama, ou seja, ele estava sendo colocado acima daquilo que é narrativamente considerado o máximo do Naruto. Eu poderia até destacar que, até aquele momento, Naruto não unificava o modo sábio com o modo Kurama, algo que com certeza eleva ainda mais o nível do avatar do Kurama, assim como ele fez para enfrentar o Obito, quando era Jinchuriki da 10 caudas. Mas acontece que o autor estabelece uma semelhança ou até igualdade de poder entre aquele Naruto com o avatar do Kurama, mais modo sábio, e aquele Sasuke com o Susanoo com pernas e as marcas do Jugo. Contra os Jinchuriki da 10 cauda, eles se movem na mesma velocidade, no mesmo ritmo, batalham na mesma intensidade, sem que um seja colocado acima do outro. Obito, que é o adversário deles, trata os dois igualmente, usando os mesmos recursos contra ambos, atacando da mesma forma, e os dois estavam reagindo e contra-atacando no mesmo ritmo, pois havia um trabalho de equivalência entre aquele Naruto e aquele Sasuke enquanto estava usando os Megazords. Mas olha só, ao presenciar aquele Sasuke, Tobirama o elogiou, dizendo que ele tinha o mesmo potencial que Madara já teve um dia. Ou seja, até aquele momento, Sasuke sequer tinha o nível que Madara tinha em seu auge vivo. Ele apenas tinha o mesmo potencial que Madara já teve, isso antes de atingir o auge. Tobirama estava dizendo que Sasuke tinha potencial para se tornar o que o Madara foi em seu auge. Então isso estabelece uma lógica bem simples. Se Sasuke ainda não tinha o mesmo nível que Madara tinha em seu auge vivo e, ao mesmo tempo, se ele está realmente sendo equiparado ao Naruto, então assim como o Sasuke, Naruto também seria inferior ao Madara em seu auge, o que corrobora com o Naruto mesmo com ajuda não conseguindo derrotar o Madara e sendo até subjugado por ele anteriormente. Então se ele está abaixo de Madara, ele também seria inferior a Hashirama. Sim, mesmo usando o modo Kurama com o modo sábio e o avatar do Kurama, Naruto ainda não havia superado Hashirama. Isso é destacado em outros momentos. Quando o Jinchuriki da 10 caudas surge, o autor usa
Hashirama para escalar o nível da nova ameaça, como se estivesse basicamente dizendo ao leitor: ó, esse cara é tão forte que consegue até mesmo ser mais forte que o deus Shinobi, Hashirama. Não é Naruto nem outro personagem que é usado para isso, é Hashirama. Até porque, mesmo com ajuda, Naruto estava sendo subjugado por Madara, enquanto Madara não conseguia derrotar Hashirama. Quando Madara é revivido pelo Hinetensei e derrota Tobirama, ele diz que os céus estavam ao lado dele, pois os irmãos Tobirama e Hashirama não estavam com a verdadeira força deles, já que eram Edo Tensei. Há um detalhe nessa afirmação que muitos não capitam. A essa altura, ainda na forma Edo Tensei, Madara já havia subjugado Naruto, mesmo com a ajuda de outros, e já revivido pelo Hinetensei, ou seja, ainda mais poderoso, já que o próprio Hashirama destaca que ele está recuperando as forças do passado. Madara derrota em instantes Sasuke, todas as bijus, inclusive o próprio Naruto. Ou seja, em nenhum momento Madara teve algum problema real com Naruto. Ele tanto não teve como também sequer reconheceu Naruto como um problema. Para Madara, o que seria um real problema era se Hashirama estivesse com sua verdadeira força. Aí sim, os céus não estariam do seu lado. Ele sequer viu Naruto como potencial para atrapalhar seus planos, apenas Hashirama. E para fechar com chave de ouro, temos outro momento em que a superioridade de Hashirama é destacada de forma bastante explícita. Temos aqui Naruto com modo Kurama, modo sábio e avatar do Kurama, ou seja, tudo que ele tinha naquele momento. Naruto acaba tendo a ideia de adicionar Senjutsu na Bijudama, a fim de torná-la efetiva contra o Jinchuriki das 10 caudas. Ou seja, o contexto envolve poder, é um momento sobre poder, sobre Bijudama e Senjutsu. Ao presenciar isso, Tobirama afirma que Naruto poderia se tornar um Hokage maior que Hashirama. Se isolarmos essa frase, se tirarmos o contexto, esse se tornar um Hokage maior poderia ser entendido no sentido de grandeza, mas ao adicionar o contexto, tudo muda, pois a cena é sobre poder. Ele está vendo Naruto usar uma Bijudama com Senjutsu e dizendo que, por causa disso, ele pode se tornar um Hokage maior que Hashirama. Portanto, no contexto de poder, ele ainda não é maior que Hashirama. Ele pode se tornar maior. É semelhante ao próprio Tobirama dizendo que Sasuke tem o mesmo potencial que Madara já teve um dia, pois, como destaquei, o autor força uma equivalência entre Naruto e Sasuke até aquele momento. E por mais que Hashirama seja mais poderoso que Madara, eles são próximos em nível de poder. Tanto Naruto quanto Sasuke ainda iam superar os dois. E acontece que uma coisa casa com a outra. Não é só isso que está colocando Hashirama acima de Naruto. É tudo o que foi mostrado no vídeo. E não confunda as coisas, galera. Hashirama não é fisicamente mais forte que Naruto, muito menos mais veloz. Eu sempre vou destacar que não é necessário ser superior em todas as características para ser considerado superior ao outro. Hashirama pode ser considerado mais poderoso que Shisui, mas não é melhor que Shisui em Genjutsu. Hashirama pode ser considerado mais poderoso que Gai, mas não é melhor que o Gai em Taijutsu. Hashirama pode ser considerado mais poderoso que Minato, mas é canonicamente mais lento que Minato, que se provou o mais veloz dentre os 4 primeiros Hokage. No 8º portão, Gai era inegavelmente mais veloz e tinha mais força que Madara, Jinchuriki da Jubi, mas Madara era mais poderoso devido ao conjunto de técnicas e capacidades que ele tinha. Minato, que era mais veloz que Hashirama, teve a velocidade equiparada ao Raikage, com o modo Raiton contido. Já o Raikage precisou elevar o modo Raiton ao máximo contra Naruto, mas foi superado pelo modo Kurama imperfeito de Naruto. A essa altura, Naruto era mais veloz que um cara, que era mais veloz que outro cara, que era mais veloz que Hashirama, sendo que a velocidade de Naruto continuou crescendo, ganhando posteriormente o modo Kurama perfeito e mais para frente, unificando o modo Kurama com o modo sábio. Então aqui, Naruto já era bem mais veloz que Hashirama, assim como estava bem acima em força física. Ambos possuíam o modo sábio, então é garantido que teriam uma força física elevada.
Mas a força física do modo sábio era algo controlável para Naruto. Quando ele adquire o modo Kurama imperfeito, sua força física é tão elevada que ele sente dificuldade de manusear rochas sem destruí-las. Ele fica tão forte que se torna difícil controlar a força. Mesmo assim, esse é o Naruto nesse exato modo, tentando levantar uma pequena Bijudama, o que mostra o quão pesada é uma Bijudama, pois é uma quantidade de energia surreal condensada em um ponto. Mas esse é o Naruto no modo Kurama perfeito, rebatendo 5 Bijudamas gigantes a quilômetros de distância, como se estivesse jogando vôlei. Se aquela pequena pesava tanto, a ponto de derrubar o Naruto e destruir o chão, então imagina essas, que eram imensas e varreram montanhas. Isso que aí o Naruto nem estava combinando o modo sábio com o modo Kurama. Então não confundam as coisas. O motivo de Hashirama ser considerado mais poderoso que Naruto é a experiência adquirida, o que envolve a aplicação de suas técnicas, assim como a eficiência delas, o nível e o alcance que ele tem com elas. Então, a experiência e principalmente o Mokuton. Há alguns momentos que destacam isso, como por exemplo, a cena do Tobirama que eu já mostrei no vídeo. Ele vê que Naruto teve a ideia de aplicar Senjutsu na Bijudama e pensa, esse garoto pode superar o meu irmão. Como eu já disse, a cena tem um contexto de poder, mas a principal ideia ali é mostrar que Naruto pensou rápido e teve um bom manuseio de chakra para aplicar Senjutsu a Bijudama. Tobirama entende que é algo que Hashirama faria, e por isso vê que Naruto pode superá-lo. Não julgue um livro pela capa. Dentro de batalha, Hashirama tem experiência suficiente para entender o que precisa fazer em cada situação. Ele é habilidoso para dominar e aplicar técnicas, algo que é destacado no one shot de Minato, onde a raposa fica impressionada com a habilidade de Minato com técnicas de selamento, destacando que não havia um ninja assim desde Hashirama, ressaltando o alto nível que Hashirama e Minato têm para dominar e aplicar técnicas. Minato viu que a raposa estava agindo, analisou a situação e usou seu conhecimento para reforçar o selamento que aprendia. A cena do Naruto segue a mesma ideia. Com o que ele tinha para oferecer, analisou a situação e aplicou o que tinha a fim de tentar solucionar, o que fez Tobirama reconhecer. Já em relação às técnicas, tivemos ninjas e mais ninjas, incluindo Kages, tendo uma séria dificuldade para destruir o Buda usado por Guru. A técnica de Hashirama é colocada como tão poderosa ali que mesmo uma combinação de ninjas relevantes não conseguiam superar, sendo que era menor que o Buda usado por Hashirama, e o de Hashirama ainda contém energia natural. O Mokuton do Hashirama é tratado como algo extremamente poderoso dentro do universo da obra. Ele combina isso com a imensa quantidade de chakra que possui e a habilidade de aplicar muito bem as técnicas, tornando o elemento ainda mais poderoso em suas mãos. E é por isso que Hashirama é considerado mais poderoso que Naruto. Mas e se considerarmos o Naruto após ganhar os poderes do Sábio dos 6 Caminhos? Será que Hashirama ainda continua acima? Deixa aí nos comentários o que você acha e se você quer um vídeo sobre.